Hoje eu vou conversar com vocês sobre o filme Antes do Amanhecer, que faz parte da trilogia do Antes, né? A minha proposta é trabalhar o amor e a psicanálise nesses três filmes, né? Hoje eu vou trabalhar um pouco esse primeiro filme, que na minha opinião é o meu favorito assim, dos três, né? O terceiro é muito bom também, mas o primeiro, na minha opinião, é o melhor. Eu vou comentar sobre o filme com vocês, com spoilers, obviamente. O amor é um tema que quase todo estudante de psicanálise ou psicanalista, né, estamos sempre às voltas, né, do amor, em relação ao amor, né? Tanto o amor em Freud, que sofre algumas interpretações equivocadas ou polêmicas, né? O próprio Freud, com a sua interpretação e a sua visão do amor como sendo de natureza narcísica, causa em algumas pessoas um certo estranhamento, um desconforto, como se a psicanálise fosse pessimista demais, como se o Freud sexualizasse tudo, como se o amor fosse algo de uma ordem assim, quase que sobrenatural, etc, etc. Então, causa em algumas pessoas um certo desconforto quando começam a estudar o amor, né, à luz da psicanálise, tanto em Freud quanto em Lacan. A minha proposta nesse vídeo não é dar uma aula sobre o amor na psicanálise, porque ao citar determinados conceitos, eu não tenho noção de que quem está me escutando, saiba esses conceitos. Então, assim, vai ser mais uma conversa em relação ao filme e, eventualmente, eu vou, pontuando algumas questões em relação à psicanálise de uma forma com que vocês compreendam, né? Então, assim, a minha proposta aqui não é simplesmente pegar um exemplo do filme e traçar com o Seminário 20, onde o Lacan fala sobre o amor, fala sobre o gozo, fala sobre a falta. Não é a minha proposta dar uma aula sobre o amor. Eu vou comentar sobre o filme e vou, como é que eu posso dizer, temperar com a psicanálise em cima. Porque o filme em si, ao meu ver, não é preciso uma aula em cima do filme, porque o filme por si só já nos diz muita coisa. Então eu vou falar sobre o filme, né, e vou traçando junto com vocês esses conceitos. Primeiro de tudo, esse filme aqui, ele é completamente diferente, por exemplo, do Titanic, onde tem essa ideia aqui de amor romântico, né, idealizado. No caso, Jack é esse espírito aventureiro, um cara que não tem rumo e nem destino, com um espírito artístico, extremamente charmoso, com um espírito quase que anarquista, digamos assim, né? E ele se apaixona pela Rose, né, que é filha, dá a entender, né, de uma aristocracia, uma menina rica, mas que está num casamento, entre aspas, né, que ela não gostaria de estar, um noivado. Os dois se apaixonam. Então, aqui em Titanic, tem, da forma assim, perfeita, digamos, que eu posso usar essa palavra, né, essa idealização do amor, do tipo, olha, o outro que me completa, o outro que possui características que em mim me falta. Por exemplo, a Rose estava num relacionamento onde, entre aspas, ela era obrigada a estar, onde, entre aspas, ela deveria se portar e se comportar como uma bela recatada do lar, uma mulher ali, né, da década de 50, etc. O Jack não, ele não tinha ninguém que mandasse nele, ele não tinha essa obrigação social de se portar e se comportar de um determinado jeito ou maneira. Então, assim, percebo aqui em Titanic, o que na minha opinião é o maior filme da história do cinema em relação ao amor, né, esse amor romântico e trágico, porque o Jack morre no final. Não sei se o Titanic teria o mesmo impacto se os dois sobrevivessem, né, e fossem felizes para sempre. Mas assim, há aqui em Titanic esse componente do trágico, né, do tipo Jack morre, e esse componente aqui de um amor ideal, né? Todo mundo sonha, entre aspas, né? Uma mulher heterossexual sonha em ter um Jack, né? E todo Jack aqui, um homem, supostamente, né, pode sonhar em ter uma Rose.
Então aqui em Titanic há esse amor aqui, que é um amor ideal, é um amor romântico, é um amor que tem esse componente aqui do trágico, né? Essa questão do outro que me completa, né? Como se aquela ideia, né, das metades da laranja, da tampa da minha frigideira. Tudo isso aqui em Titanic é idealizado e romantizado. Preste atenção, é idealizado e romantizado. Na trilogia do Antes, não trabalhamos com esse tipo de amor, assim, de idealização e esse tipo de amor, entre aspas, romântico. A trilogia do Antes fala de um amor, eu não vou usar o termo real porque pode remeter e acabar alguém associando ao real lacaniano, mas eu vou usar o termo um amor aqui realista. A trilogia do Antes, então, a gente pode começar esse vídeo, né, pontuando isso. Não trata-se de um amor romântico, mas de um amor realista, né? Por que um amor realista? O amor romântico, ele tem algumas características que são extremamente interessantes do ponto de vista da psicanálise. Primeiro, não aceita muito a diferença. O amor romântico, ele é um amor idealizado, onde o sujeito aqui em questão, ele não concebe, ou melhor, ele se recusa a lidar com o outro aqui nesse lugar de outro. O que isso significa? Por exemplo, às vezes um casal começa a namorar, os dois estão apaixonados, vão ao shopping, cinema, churrascaria, final de semana um na casa do outro, assistindo Netflix, aí os dois começam, né, a pensar em casar, aí se casam. Aí quando, né, se casa, percebe que não quer continuar o relacionamento, que o outro na verdade é insuportável, que o outro tem várias manias ali, que tem inúmeros defeitos, etc, etc. O que isso aqui nos diz? O sujeito, quando se depara com o fato de que o outro é o outro, de que o outro não sou eu, dificilmente o sujeito neurótico aqui suporta. Então, o amor romântico, essa paixão aqui idealizada, eu não vou diferenciar amor e paixão, mas eu estou tomando aqui esse amor do tipo, olha, João se apaixona por Maria. Um exemplo. O João aqui, nesse primeiro estágio do amor, vamos pensar dessa forma, ignora todo e qualquer tipo de comportamento de Maria que seja, entre aspas, diferente ou defeituoso. Então, assim, quando estamos apaixonados, né, nesse estágio aqui do amor, ignoramos, né, os defeitos do outro, tudo é mil maravilhas, né? Outra característica também desse tipo de amor é o seguinte, o sujeito, né, a pessoa, ela não se mostra como ela verdadeiramente é. Ela se transforma numa versão dela mesma que ela supõe que o outro gostaria que ela fosse. Vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa comece a se relacionar ou se apaixone por alguém que gosta muito de jardinagem. Às vezes essa pessoa aqui não entende absolutamente nada de jardinagem, de terra, de planta, nada. Mas essa pessoa começa a entrar no YouTube e ver uma série de vídeos sobre jardinagem, lê coisas sobre jardinagem, compra uma planta, por exemplo, e começa, né, a cuidar dessa planta. Por quê? Às vezes para ter assunto com o amado, às vezes para ter ali um elo com o amado. Então, assim, aqui no amor há uma série de identificações, né? Vamos devagar, né? Esse termo aqui, identificação, pode ser identificação simbólica, identificação imaginária, né? Então, como eu disse anteriormente, esse vídeo aqui eu não tenho o intuito de expor inúmeros conceitos difíceis da psicanálise, fazer com que vocês pensem, né, a respeito do amor. Então, vamos lá. Essa pessoa começa a adotar determinadas características do outro, começa a fazer coisas junto com o outro. Então, assim, é como se nesse primeiro estágio o sujeito inconscientemente desejasse que o outro não fosse o outro, mas que o outro ou fosse apenas um objeto ou ele mesmo. Então, muitas pessoas, quando se deparam com o fato de que o outro é o outro, de que o outro não sou eu, os problemas começam. Então aqui na trilogia do Antes, nesse filme Antes do Amanhecer,
o amor é retratado aqui de um ponto de vista realista, ou realístico. Não é desse ponto de vista idealizado. Por quê? Em Titanic, eu vou trabalhar esse paralelo aqui de Titanic Antes do Amanhecer, que eu acho que trabalhando dessa forma vocês conseguem compreender um pouco melhor o que estou querendo dizer. Em Titanic há toda uma questão aqui muito de um olhar, né? O Jack aqui salva, né, a Rose de uma tentativa de um suicídio. Tem uma áurea, tem uma tensão sexual absurda entre os dois. Então assim, você como espectador fica ali o tempo todo esperando esse momento que os dois, né, vão ficar pela primeira vez, e o diretor de uma forma genial não nos mostra. Não sei se vocês já perceberam, mas a primeira vez do Jack e da Rose é dentro de um carro e o espectador se depara apenas com a mão ali da Rose no vidro embaçado, né, com a respiração ali dos dois ofegantes. Uma cena de sexo, mas que não nos mostra, é pura fantasia. Olha só, atrás de um vidro, né, o espectador se depara apenas com essa mão, né, com esse signo. Signo no sentido de que é algo que representa alguma coisa para alguém, né? Uma mão aqui nesse vidro embaçado, com essa respiração ofegante, o espectador já, né, compreende que tem uma relação sexual ali acontecendo. Ou, por exemplo, na década de 50 e 60, quando nos filmes cortavam uma cena e um homem estava fumando ou uma mulher estava fumando, fazendo uma alusão a esse cigarro que é fumado após o coito. Então aqui o James Cameron, o diretor de Titanic, foi genial, né, em expor, ou melhor, em não expor, ele não mostrou, por mais que o espectador desejasse isso ardentemente, né, ver ali os dois ali ficando. Aqui, Antes do Amanhecer, não é que não haja um sex appeal, né, uma tensão sexual, mas é outra coisa. Então vou falar sobre o filme agora, dado essa pequena introdução do amor aqui idealizado em Titanic, porque é importante que vocês o tempo todo, né, pensem e construam esse paralelo aqui entre esses dois filmes. A história é a seguinte: Jesse, né, um jovem, está dentro de um trem em direção a Paris. E ele acaba conhecendo Celine, que também está indo em direção a Paris. Eles começam a conversar dentro desse trem sobre trivialidades, assim, tipo, coisas da vida, onde que está indo, fazendo o quê, com quem, por quê, aspirações artísticas, opiniões sobre política, sobre religião, sobre cultura, sobre língua. Os dois aqui iniciam um diálogo. Preste atenção nessa parte, um diálogo. O Jesse, ele não dá em cima da Celine, e a Celine aqui não se coloca numa posição de ser seduzida pelo Jesse ou de responder às investidas do Jesse. Até porque o Jesse não faz investida nenhuma. O Jesse aqui está interessado, isso aqui eu acho incrível nesse filme, no que a Celine tem a dizer. Por mais que possa parecer óbvia essa frase, dentro da psicanálise, quando estudamos, por exemplo, a neurose obsessiva, o homem neurótico obsessivo, ele toma a mulher e ele reparte em duas. Tem a mulher que é a bela, santa, recatada do lar, né, que está do lado desse outro aqui, desse outro materno, dessa figura materna, em termos freudianos. E tem o lado da puta, da meretriz, da mulher do desejo, da mulher que, entre aspas, não é para casar. Esse lado aqui da prostituta. Esse lado aqui da prostituta, podemos pensar como uma mulher num lugar de objeto. Então, assim, um homem, um neurótico obsessivo, heterossexual, ele só consegue, entre aspas, consegue desejar uma mulher à medida que ele coloca essa mulher numa posição de objeto. Quanto mais objeto uma mulher se coloca, ou melhor, quanto mais objeto esse homem coloca a mulher nesse lugar de objeto, esse homem consegue desejar. Quando essa mulher se coloca como um outro, o desejo desse homem meio que esse neurótico obsessivo aqui, ele sofre um chacoalhão. Então, por exemplo, imagine um homem que convida uma mulher para ir num motel, um neurótico obsessivo, e ele tem um roteirinho pronto na cabeça dele do que ele vai fazer quando ele entrar dentro, né, do quarto.
Ele vai tirar a roupa, vai colocar em cima da cama, vai começar a se masturbar, vai entrar dentro do banheiro, vai tomar um banho, vai sair, vai pedir para a mulher ficar deitada e ele vai começar o ato. Percebam, há um roteiro aqui onde a mulher é um mero objeto. O objeto não pede, o objeto não opina, o objeto não diz o que quer. O objeto aqui não se coloca numa posição de outro que pode o quê? Demandar, pedir. Então esse obsessivo aqui está com essa mulher e digamos que por uma eventualidade da vida, essa mulher decida não se colocar ou não manter-se, digamos assim, né, nessa posição de objeto. Esse cara aqui não vai saber o que fazer. Por quê? O homem heterossexual, isso é em Freud, né, o neurótico obsessivo, só consegue desejar a mulher quando ele destitui a mulher desse lugar de mãe e coloca a mulher nesse lugar de objeto. Percebam, aqui no Antes do Amanhecer, o Jesse está interessado no que a Celine tem a dizer. Ele não coloca a Celine nessa posição de objeto de desejo logo no início do filme. Ele está interessado ali no que ela tem a dizer. Suas opiniões, suas aspirações, o seu olhar sensível em relação à vida, o seu ceticismo, as suas dúvidas, as suas incongruências, suas inseguranças. O Jesse aqui ele está interessado na Celine como um outro, não apenas como um objeto. Percebam, aqui o Jesse já quebra um pouco, completamente, né, essa noção aqui de objeto, né, do homem que coloca a mulher apenas como um objeto, e a própria noção do amor, né, quando elegemos um objeto de quê? Um objeto de amor, né? Percebam a palavra que vem antes, objeto, né? Então o Jesse aqui está às voltas nessa conversa aqui com a Celine, extremamente interessado, ele fica capturado, né? Ele é fisgado pelo charme da Celine, pela inteligência, pela sensibilidade, pela conversa da Celine. Eu acho muito importante marcar isso, que nesse filme a conversa, o diálogo dos dois não apenas funciona como a faísca do amor, mas funciona como uma espécie da semente desse amor. Os dois se apaixonam pela conversa. Não é por um olhar, não é por um beijo, ou por uma transa, ou por alguma eventualidade, algo que acontece, é pela conversa. Os dois começam a conversar e à medida que eles vão conversando, eles vão se revelando um para o outro. Aqui, em Antes do Amanhecer, o ato de desnudar-se, né, de ficar nu diante do outro, não é no sentido sexual. Os dois estão aqui se colocando como sujeitos na medida que eles estão falando. Então, assim, quando falamos, o sujeito se mostra, né, digamos assim, né, se apresenta através do que ele diz. Não apenas um dizer aqui dentro de um ponto de vista com palavras ou de palavras, mas nos próprios atos. Então, assim, o Jesse está aqui com a Celine dentro desse trem. Ele tem um destino, ela tem outro, e ele decide convidar ela para fazer uma loucura. Que loucura é essa? Parar o trem em Viena, passar o dia inteiro em Viena, e no outro dia, cada um ia para o seu canto, cada um ia para o seu destino. Percebam, aqui nesses minutos iniciais do filme, só tem conversa. E só vai ter conversa até o final do filme, desse primeiro filme. Eles têm uma primeira vez no final do filme, faltando 5, 10 minutos para acabar, mas antes disso é só conversa, só diálogo. Diálogos, assim, às vezes 10, 15, 20 minutos. Diálogos sobre política, sobre religião, sobre Deus, sobre o amor, sobre a vida, sobre filhos. Os dois aqui, o tempo todo, estão se despindo, assim, das suas... Porque, por exemplo, num encontro, quando você tem um encontro com uma pessoa, você nunca se coloca como você realmente é, como eu disse anteriormente. Você finge. Você adota uma versão sua que você supõe que o outro deseja. Então, olha, eu vou me tornar para o outro aquilo que ele quer, né, que eu seja. Isso faz parte da fantasia. Aqui, em Antes do Amanhecer, os dois estão aqui soltando, né, as palavras. Estão conversando. E ambos se apaixonam através do quê? Dessa conversa, desse diálogo, das palavras. Então, nesse primeiro filme, os dois estão aqui em Viena e conversam sobre tudo. Sobre amor, sobre relacionamentos e tal.
Por que eu gosto tanto desse filme e dessa trilogia como um todo? Nesse primeiro filme, o Jesse, ele é extremamente charmoso, ele é inteligente, cético, extremamente pessimista, tem uma áurea assim, meio de escritor barra filósofo, por exemplo, Nietzsche ou Schopenhauer. Ela é extremamente sensível, poética, até acredita nas pessoas, né? É algo que tem uma cena muito boa, que tem uma cartomante que lê o destino dela, né? O futuro dela, e o Jesse acha isso uma perda de tempo, que essa mulher está inventando tudo só para pegar dinheiro. Aí tem outra cena também que tem um poeta ali, né, na cidade, que diz assim: olha, me digam uma palavra que eu vou escrever um poema e vocês me dão o dinheiro que vocês quiserem dar. Aí o poema é lindíssimo, aí o Jesse anda, sei lá, alguns passos e diz assim: olha, ele já devia ter esse poema pronto e só adicionou uma palavra. Então assim, percebo, aqui no filme os dois são antagônicos. São completamente diferentes, assim. Se o Jesse tem uma visão, por exemplo, extremamente científica ou biológica das coisas, ou racional das coisas, a Celine vai para o campo da sensibilidade, da subjetividade, da poesia. Então, assim, os dois aqui são antagônicos. Isso conversa um pouco com essa noção aqui de amor que eu trabalhei no começo desse vídeo, né, do Titanic. Mas, ao mesmo tempo, não há fingimento da parte aqui dos dois. Eles colocam ali as suas opiniões, às vezes, extremamente pesadas, né, em relação ao amor, por exemplo, que o amor como egoísta, né? Tem uma cena do Jesse numa pub, né, brincando com a Celine, e ele diz isso, que o amor é extremamente egoísta. Ela também tem essa noção aqui de um amor egoísta, mas que ao mesmo tempo ela deseja ter esse amor na vida dela. Então aqui, nesse primeiro filme, é uma espécie de uma introdução, na verdade, a essa trilogia, a relação dos dois, né? Então, durante o primeiro filme, o Jesse conhece a Celine, os dois começam a conversar e passam um dia e uma noite inteira em Viena. Eles não se beijam logo, eles transam só no final do filme. Eles combinam de um encontrar o outro após 6 meses daquele encontro, e eles não se encontram. Eles vão se encontrar 8, 9 anos depois, quando o Jesse já está casado com um filho, já é um escritor. O segundo filme se chama Antes do Pôr do Sol. Vou gravar um vídeo sobre esse filme também. Aqui é um filme muito mais maduro, né? Os dois já são, entre aspas, adultos, com suas questões em relação ao casamento, em relação à carreira, em relação a filho, em relação à vida, relacionamentos antigos. O primeiro filme tem o sabor, digamos assim, da juventude. O segundo tem um pouco do agridoce da vida adulta, né? E o terceiro é o amargor, né? O terceiro é um filme belíssimo, mas é uma relação que já tem anos, né? Os dois têm filhos, né? Eles têm um casal, gêmeas, né? E o terceiro filme estão às voltas aqui com esse relacionamento, com todas as questões que envolvem um casamento. Então, assim, o primeiro filme é extremamente romântico, para pessoas que gostam de filme com diálogo, por exemplo, é excelente. O segundo filme é o menor, assim, em duração, acho que tem 1h15. E o terceiro, né, eles já estão adultos, né, mais velhos, com filho e tal. Então a minha proposta nesse primeiro vídeo foi essa, tipo, comentar sobre esse tipo de amor que a trilogia antes aborda. Esses dois aqui, esse casal, o Jesse e a Celine, que se encontram pela primeira vez e depois de 8, 9 anos eles se encontram e eles ficam juntos, né? Então há esse espaço de tempo aqui. Só que por mais que esse filme seja romântico, fale de amor, ele é muito diferente, né, em relação aos outros filmes sobre amor idealizado, romântico, etc, etc. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém tenha um interesse em adquirir aulas específicas sobre o amor,
castração, falta, complexo de Édipo, todos esses conceitos que envolvem o amor na psicanálise, basta entrar em contato comigo. Mas o intuito do vídeo, como eu disse anteriormente, não foi dar uma aula sobre o amor, mas é colocar essas questões para fazer com que vocês pensem, né? Acerca desse ideal, da paixão, do outro aqui como um outro, desse lugar de objeto que colocamos o outro, essa noção aqui idealizada de que o outro me completa. Espero que vocês tenham gostado e é isso.